Obrigado, pastor Arilton. Que alegria poder estar aqui com você. Estarei com você durante toda esta semana. Segunda-feira começou. Eu sou o pastor Robson Góes, pastor do Distrito da Palhoça, aqui em Santa Catarina. E para mim é um prazer enorme partilhar de momentos especiais ao seu lado, principalmente este momento especial do nosso programa Encontro com a Vida, que é o momento de oração. Juntos aqui, nós vamos orar e buscar o poder da palavra de Deus e a ação de Deus em nossa vida, na minha vida e também na sua vida. Você pode enviar os seus pedidos de oração para a gente e nós teremos o prazer em ler, e não somente ler, mas também compartilhar em oração. E assim, juntos, orando e buscando o poder de Deus para que ele seja realizado e da melhor maneira, da vontade de Deus em sua vida. E entre todos os pedidos que chegam aqui, são muitos, nós separamos alguns. Hoje, por exemplo, nós temos aqui o pedido da Dona Orliane Cristina. Um abraço para você, Dona Orliane, que você receba o nosso abraço, o nosso carinho também. Aqui ela faz um pedido: peço oração por mim e por meu esposo, pois estamos passando por muitas dificuldades financeiras. Somos adventistas há 3 anos. Está aí no início de uma caminhada cristã, não é? E que bênção! Permaneça firme e forte, Dona Orlinda. Vai dar tudo certo. Deus há de acompanhar você e estaremos em oração também. Também chegou aqui às nossas mãos e nós reservamos aqui o pedido da Rosana Neves de Souza. Bom dia, pastor, diz ela. Peço oração por um pedido de perdão que vou fazer hoje. Olha aí. Que o Senhor me acompanhe, que o Espírito Santo acalme os nossos corações desde agora. Nossa, que pedido importante, né? É sempre muito bom nós pedirmos perdão, assim como nós também recebemos. Que Deus possa lhe acompanhar nesse momento especial que você vai ter, tá bom, Rosane? E também temos aqui o pedido do Luiz. Luiz, um abraço para você. Você tá bem? Olha aqui, o Luiz ele fala o seguinte: peço oração por minha esposa Sandra Mari de Paula Schmidt, para que ela aceite Jesus Cristo como seu Salvador e venha para a nossa Igreja Adventista. Amém? É isso aí. Então vamos orar, intensificar as nossas orações para que ela então aceite este Deus maravilhoso da qual você já está seguindo, né, Luiz? E assim tem uma casa cristã aí, buscando o poder de Deus e aguardando a breve volta de Jesus. Aqui também ainda temos o pedido da Isabel Cardoso. Bom dia, pastor Arilton. Peço orações por mim e por minha família, meus filhos, minhas netas, por fim, por todos deste mundo inteiro. Sou de Blumenau, Santa Catarina. Abraço e gratidão. Que maravilha, um abraço aos nossos amigos aí em Blumenau, aqui pertinho, né, em Santa Catarina. Que Deus abençoe a todos vocês, a nossa igreja querida aí, que Deus possa estar bem pertinho de vocês. Vamos orar por esse pedido aqui também. E por último, o Paulo Lima. Paulo, como é que você está? Firme e forte aí? O Paulo, ele diz aqui: excelente dia para todos os irmãos e irmãs na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é de Teresópolis, Rio de Janeiro. Um abraço aos nossos amigos cariocas aí no Rio de Janeiro. Que Deus fortaleça a fé de cada um de vocês. E por falar em fortalecer a fé, eu quero compartilhar um verso bíblico que podemos ler em Isaías 41, no verso 10. E lá diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, com a minha justiça. Que Deus abençoe você. Confie nas palavras deste verso que nós acabamos de ler. Deus nos fortalece, Ele nos ajuda, nos sustenta, é com sua destra fiel que Ele nos ergue, e assim colocamos todas as nossas preocupações diante desse maravilhoso Deus que temos. É por isso que eu quero convidar você nesse momento, junto com o seu pedido que está no seu coração, ou talvez aquele que você verbalizou ou escreveu para a gente, eu quero convidar você para então orarmos e buscarmos a presença de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos buscar a presença de Deus. Querido Deus e amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pelos momentos especiais que nós temos de conversar com o Senhor, de entrar diante do Teu trono de graça aqui, diante do Senhor, e abrir o nosso coração, colocar diante do Senhor as nossas preocupações, e nós queremos então lhe pedir que, por favor, o Senhor atenda, Pai, de forma muito carinhosa, cada pedido de oração que está sendo feito. Que os nossos irmãos possam ter a certeza que o Senhor está atendendo cada um de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amigos, retornamos para esse momento muito especial, momento do estudo da Palavra de Deus, onde nós paramos um pouquinho
para pensarmos nas coisas eternas. Você já conhece? São os nossos momentos eternos onde nós pensamos na eternidade. Então nós paramos esse momento para meditarmos naquilo que Deus tem para falar a nós nesta manhã. Então pega a sua Bíblia, pega a palavra de Deus, abra aí no seu celular para nós podermos aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem para mim e para você nesta manhã. Hoje o tema é uma pergunta. Somos um povo amoroso? Será que temos parte ou fazemos parte de uma comunidade que ama uns aos outros? Essa é a reflexão de hoje. Mas hoje, dia 7 de abril, ele é comemorado ou de alguma forma é uma lembrança dos acontecimentos mais desafiadores da humanidade. Foi o genocídio de Ruanda. Dia 7 de abril de 1994, o país africano foi palco de um massacre brutal que ceifou a vida de cerca de 800 mil e algumas fontes dizem até 1 milhão de pessoas, a maioria pertencentes à etnia Tutsis. Havia uma briga entre duas etnias, Hutus e Tutsis, não só política, mas ética também, e no dia 7 de abril, numa convocação, saiu na rádio que todos aqueles que faziam parte de um movimento deveriam matar a outra tribo. E aí muitas pessoas saíram matando uns aos outros, ou matando pessoas da tribo inimiga, e foi um massacre total. Infelizmente, um marco na história entre 500 a 1 milhão de pessoas, principalmente Tutsis, mas também Hutus moderados, foram motivados por esse ódio ético e político entre os grupos Hutus e Tutsis. O genocídio foi organizado, planejado por membros da elite política e estima-se que entre 200 a 500 mil mulheres foram violentadas durante o genocídio. Então, uma devastação social e econômica em Ruanda. E eu inicio com este tema, ou falando desse genocídio, porque mostra a intolerância que nós temos de uns para com os outros. Imagina duas tribos do mesmo país brigando entre si, se matando de alguma forma. E aí vem essa reflexão, a importância de combater o ódio ético e a intolerância, a importância de promover a paz e a reconciliação em sociedades dilaceradas por conflitos. E é por isso que eu convido você, nesta manhã, a abrir lá em 1 João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7. Então abra a sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7. Mas antes de lermos a palavra de Deus, eu convido você para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus neste momento, para entendermos e compreendermos a sua palavra. Então feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui nesta manhã para ouvirmos a tua voz. Fale ao nosso coração. Nós queremos ser um povo amoroso, que recebe o teu amor, mas que também ame as pessoas. Então, abra a nossa mente, abra o nosso coração para entendermos e compreendermos a tua vontade. Te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém e amém. Olha que interessante, no verso 7, fala Deus é amor e diz assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, diz a palavra de Deus. E no verso 11 diz assim, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. E aí no verso 20 vem o texto,
base para esta manhã diz assim: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, aparentemente, alguns de nós somos mentirosos, porque não amamos outras pessoas. Dizemos que amamos a Deus, mas não amamos, talvez, o meu irmão que está ao meu lado. Como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo e amar o meu irmão a quem eu estou vendo ali? Então, queridos, o chamado de Deus para mim e para você é que nós amemos uns aos outros. Nós amemos como Ele nos amou. E o verso 21 termina no capítulo 4, diz assim: e o mandamento que dele temos é este, que quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então é um mandamento de Deus não só amar a Deus, mas amar também os nossos irmãos, amar também o nosso irmão. E aí é um grande desafio, com certeza. Esse texto mostra algumas verdades impressionantes. E eu queria citar alguns outros textos que diz o seguinte: o espírito de intolerância é o espírito de anticristo. Então, quando você é intolerante a alguém, alguma raça ou pessoa, você está agindo como um anticristo, porque você não está amando o seu irmão. Então, dentro do cristianismo, dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz, não existe lugar para racismo. Não existe lugar para racismo. Eu desconsiderar ou ser intolerante ou querer o mal de uma pessoa só por causa da raça ou da cor ou da etnia dela. Porque Deus nos chama de anticristo quando fazemos isso. Nós estamos sendo anticristão. Você não está sendo cristão quando você é racista, quando você é intolerante. Outro texto diz assim: tudo quanto é feito por puro amor, por mais pequenino que seja aos olhos humanos, é inteiramente frutífero. Ah, queridos, tudo aquilo que nós fazemos com amor não é infrutífero. Tudo que fizermos, seja pequenino, quando nós fazemos com amor, ele não é infrutífero. Então faça tudo com amor, ame as pessoas, ame o seu próximo. Vivendo para servir aos outros, o homem é levado à comunhão com Cristo. Quer você ter comunhão com Cristo? Quer você ter proximidade com Cristo? Então você precisa amar os outros, amar as pessoas que estão à sua volta. Eu costumo dizer que a máxima da espiritualidade cristã não é quanto tempo você passa no monte, mas é quando você desce do monte, como você trata as pessoas que estão à sua volta. A máxima da espiritualidade cristã não é quanto tempo você passa no monte, mas é quando você desce do monte, como você trata as pessoas. Você tem demonstrado o amor que Cristo teve por você? É por isso a pergunta: somos um povo amoroso? Você é uma pessoa amorosa que tem amado as pessoas? Nós vivemos, infelizmente, num cristianismo falso e superficial. E aí a pergunta é: você conhece mesmo um cristão? Ou você é um mentiroso? Você é mesmo um cristão ou você é um mentiroso? Essa é a pergunta que mexe conosco. E aí, queridos, isso faz a gente pensar e refletir. Será que eu sou cristão mesmo? Amo a Cristo? Amo a Deus? Ou sou um mentiroso? Nós vivemos, infelizmente, hoje num cristianismo superficial, apenas de aparência. Dizemos que somos cristãos, mas odiamos o nosso próximo. Odiamos algumas pessoas. E aí, o chamado de Deus para mim e para você nesta manhã é para que sejamos um povo amoroso, sejamos pessoas amorosas, como Ele nos amou. Como Ele nos amou. E aqui está a característica de um verdadeiro cristão. E aí, João capítulo 13, o verso 34 diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei.
Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, essa seria uma característica identificadora do povo de Deus para os últimos dias. Ao olhar para a sua igreja, olhe para a sua igreja, não importa qual denominação você é, mas olhe para a sua igreja, para a sua comunidade. Eles têm sido um povo amoroso, que ama uns aos outros. Ah, queridos, e às vezes nós olhamos e talvez chegamos à conclusão que talvez a minha igreja, a minha comunidade, não tem sido tão amorosa assim. Não tem amado uns aos outros como deveria, ou assim como Cristo nos amou. Talvez falta muito aí para as nossas comunidades chegarem a amar uns aos outros. Mas esse é o chamado de Deus para mim e para você. E olha que interessante, você é conhecido como? Como a igreja é conhecida no seu bairro, na sua cidade? A sua igreja é conhecida como? Amor. Amor é uma palavrinha muito especial. Ela tem um significado muito profundo. E amor significa um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ou a uma coisa. Então, essa dedicação ao outro não tem como você precisa, de alguma forma, demonstrar esse amor ao outro, amando uns aos outros. Jesus disse 5 vezes que vos ameis uns aos outros, antes da crucificação. E se você pegar aí do capítulo 13 a 17 de João, aparece 33 vezes a palavrinha amor e seus derivados, sendo que 31 vezes o próprio Jesus disse amor ou amar uns aos outros. Veja, queridos, por que essa insistência antes da crucificação? Jesus estava indo para a morte, estava em direção à morte, e ele começa, olha, amem uns aos outros, amem, amem, e ele começa a dizer e a insistir, porque essa era uma mensagem especial de Jesus, uma mensagem de amor, amem uns aos outros como eu amei vocês. Então, queridos, esse não é um novo mandamento, mas é um velho mandamento que já existia lá em Levíticos. Já tinha esse mandamento de amar uns aos outros. Mas o interessante agora é que Jesus eleva o patamar. E aí devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Como Ele nos amou. E o amor de Cristo é esse amor altruísta que pensa no outro, não esse amor egoísta que pensa só em si, no eu. Então esse é um grande desafio para mim e para você. Para a gente não só pensar no eu, mas pensar no outro, amando uns aos outros. Assim é a característica do povo de Deus para os últimos dias. Essa que seria a característica identificadora do povo de Deus. Somos um povo amoroso ou não? Se não temos sido um povo amoroso, nós temos sido um povo mentiroso. Um povo mentiroso. Se a sua igreja, se a sua comunidade não tem amado as pessoas, não tem demonstrado e ajudado as pessoas de alguma forma, essa comunidade, sinto lhe informar, está sendo mentirosa. Se eu também não tenho sido uma pessoa amorosa, eu tenho sido mentiroso. Porque Deus é amor. E se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu próximo, eu sou um mentiroso. Você é um mentiroso. Então, queridos, precisamos amar uns aos outros. Por isso a pergunta, somos um povo amoroso? Jesus, ele não disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se guardardes os sábados, se creem na segunda vinda, se aceitarem o Espírito de profecias, se creem no santuário celestial ou no juízo. Não, embora tudo isso seja extremamente importante, mas Jesus disse, nisto conhecerão, se tiverdes amor de uns para com os outros. Nisso nós seríamos conhecidos. Embora tudo isso aqui seja importante, são extremamente importantes, mas a característica identificadora do povo de Deus seria o amor. Então devemos fazer a pergunta, somos um povo amoroso ou temos sido um povo
amoroso e quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos perceber esse amor. As pessoas gostariam de estar dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. É igual a oração de uma garotinha que dizia assim: ó Senhor, faça com que as pessoas más se tornem boas e as boas se tornem legais. Será que nós somos pessoas boas, mas pessoas legais, mas as pessoas talvez que mais precisam não estão querendo ficar do nosso lado? Será que a sua comunidade tem chamado a atenção de pessoas que precisam, pessoas miseráveis, pessoas que estão em situações desafiadoras, tanto financeiras, psicológicas? Será que as pessoas querem e têm buscado realmente na sua comunidade, na sua igreja ou ao seu lado estar porque ali encontra um povo que ama, que vai amar ela? É para nós pensarmos, para nós refletirmos sobre o nosso amor e a nossa vivência. Veja, queridos, o amor permeia e rege todo o Evangelho. Foi por amor que Deus enviou Jesus. O amor é o resumo da lei de Deus. O amor é a finalidade dos mandamentos. O amor se constitui em um mandamento. O amor é uma das evidências da regeneração. O amor, em resumo, é a essência do cristianismo. Então, tudo tem a sua base no amor. A lei, tudo tem a sua base no amor. O cristianismo é baseado no amor. Esse é o grande diferencial dessa religião mundial e cristã. Nós precisamos amar as pessoas. Então, nesta manhã, pergunte a você mesmo: você tem sido um cristão amoroso? Você tem amado as pessoas à sua volta? Você tem ajudado de alguma forma? Então, precisamos reavaliar se temos sido um povo amoroso ou não. Olha esse texto de Mateus, capítulo 25, eu gostaria de ler com você. É um texto bastante conhecido, Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso 31 a 46. Então, pega a sua Bíblia, olha que interessante esse texto. Aí fala a descrição do grande julgamento. Aqui está, o grande julgamento. O verso 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas do cabrito. Então ele vai separar as ovelhas do cabrito. Verso 33 diz: porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então veja, no grande dia do julgamento ele vai reunir a todos e uns vão estar para a direita e outros para a esquerda. Uns serão salvos e outros não serão salvos. E olha o que diz o verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então ele vai dizer isso para as ovelhas, para os que estiverem à sua direita, para os escolhidos. Venham, entrem. Agora, se você for no verso 41, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então imagina a cena, todos reunidos, as ovelhas e os cabritos, os bons e os maus, os justos e os ímpios, uns à direita, aqueles que vão ser salvos, e outros à esquerda. E uns que estão à direita, eles vão dizer assim: olha, venham comigo, entrem para o reino, a qual eu preparei para vocês. Mas os que estiverem à sua esquerda, os maus, os ímpios, ele vai dizer assim: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Por que ele vai separar os dois? Sabe por quê? E aqui diz, olha o verso 35, diz o porquê. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e vocês me deram de beber.
Era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram e foram me ver. E ao contrário, os que estiverem à esquerda, ele diz também, o verso 42, porque tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estava nu, vocês não me vestiram. Acharam-me enfermo e preso e vocês não foram me ver. Perceba o que vai separar dos da direita e da esquerda, daqueles que vão entrar para o reino do céu e aqueles que vão ser malditos, vão pedir para ser afastado, é as ações concretas. Ações, porque a sua fé mostra a sua ação e você age ajudando as pessoas, amando as pessoas que estão à sua volta. Então, a característica identificadora do povo de Deus é amar as pessoas. E a característica daqueles que vão para a direita, aqueles que vão entrar para o reino de Deus, é aqueles que ajudam o seu próximo, aqueles que agem, aqueles que vestem o nu, aqueles que hospedam o forasteiro, aqueles que dão de comer, aqueles que dão de beber, aqueles que vão visitar, aqueles que estão presos. São ações para demonstrar o amor de Deus para com a pessoa. Então, queridos, qual é a religião pura e verdadeira? A religião pura, imaculada para com Deus, o nosso Pai é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago capítulo 1, o verso 27. E esse texto que está na carta 134 de 1902, a escritora Ellen White diz assim: o pecado extinguiu o amor que Deus colocara no coração do homem. O trabalho da igreja é acender esse amor. A igreja deve cooperar com Deus na tarefa de erradicar do coração do homem o egoísmo, pondo em seu lugar a benevolência que estava no coração do homem, em seu estado de perfeição original. Esse é o grande desafio da igreja: colocar no coração do homem o desejo, o amor de amar as pessoas. E aí esse outro texto diz assim: nunca houve tempo em que fosse maior a necessidade de exercício da misericórdia do que hoje. O convite de hoje é que voltemos à essência do cristianismo primitivo. Vamos amar as pessoas. E aí, Romanos capítulo 5, o verso 8, abra aí a sua Bíblia se você tem ela aí. E nós terminamos com esse texto. Romanos capítulo 5, o verso 8. Um texto bastante conhecido por todos nós, mas eu queria mostrar aqui para vocês e ler. Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós na cruz, por isso devemos amar as pessoas, assim como Cristo nos amou. Assim como Cristo nos amou. Ah, queridos, nesta manhã, Deus nos chama para sermos um povo amoroso, para amarmos as pessoas, assim como Ele nos amou. Existe um relato de alguém que estava, um escritor, que estava vendo o povo da igreja primitiva. O povo da igreja primitiva. E quando ele olhou e viu as atividades, sabe o que ele disse? Ele escreve assim, dizendo assim: olha, como esse povo se ama. Como esse povo se ama. Essa era a descrição dos cristãos da igreja primitiva. Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer assim: olha, quero fazer parte desse povo aí. Esse povo se ama. Quero fazer parte. Eu quero sentir amado também. Ah, queridos, muitas pessoas estão passando por desafios, dificuldades, sentem essa falta de amor. Talvez eu esteja falando para você. Nós precisamos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Esse é o desejo de Deus, que amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Que sejamos um povo amoroso, demonstrando amor através de doações, através de visitações, através de ajuda às pessoas que necessitam.
que você ame as pessoas que estão à sua volta. Então Deus seja louvado pela tua vida e eu convido você para orarmos. Oremos. Pai querido, obrigado pela mensagem da tua palavra. Um chamado para que nós possamos amar uns aos outros, para que sejamos um povo amoroso. Nos ajude e abençoe a cada um de nós para que possamos amar como o Senhor nos amou. Então te pedimos essas bênçãos e rogamos por Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que você tenha um bom dia e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.